aqui é a Carol do Travessa do Livro e no vídeo de hoje eu vou estar lendo um dos livros que eu escolhi pra minha TBR de novembro com a ajuda do TBR Jar, que é... cadê? Meu Deus. Quicksilver, da Kelly Hort. Gente, eu tô muito empolgada pra esse livro porque eu já ouvi tantas coisas sobre essa história e finalmente eu vou descobrir sobre o que é. Lembrando que temos um clube do livro aqui no canal agora. Esse mês de novembro a gente vai estar lendo A Atmosfera da Taylor Jenkins Reid. Se tu quiser se tornar um membro, é só clicar aqui em Seja Membro. Tá chegando também a Black Friday. Não, já passou a Black Friday. Lembrem de usarem os links do canal aqui na descrição do vídeo. Tem link da Amazon e do Mercado Livre. Comprando por esses links vocês me ajudam aqui sem pagar nada mais por isso. Lembrem de deixarem o gostei nesse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho e vamos começar. Bom, como eu falei pra vocês, eu tô lendo Quicksilver, eu já comecei, eu tô na página 138, que é o capítulo 10. E eu tô gostando. Como eu falei, esse livro eu acabei escolhendo ele com o TBR Jar, pra minha TBR de novembro. E eu falei também que eu já ouvi muito falar desse livro, tanto na internet quanto pessoalmente, porque uma amiga que eu fiz aqui em Praga já leu. E ela me recomendou muito, inclusive ela está relendo ele agora, porque acabou de sair a continuação dele. Então, assim, minhas expectativas estão altas pra esse livro, tá? Inclusive, ele acabou de sair no Brasil também, então eu vou deixar o link pra ele aqui na descrição do vídeo. Eu comecei a ler sem saber nada sobre a história. A única coisa que eu sabia, obviamente, é que era sobre fantasia. Eu achava que tinha a ver com vampiros, mas eu já percebi que eu acho que eu estava mais ou menos errada. Eu vou falar um pouco pra vocês sobre o que eu já entendi da história, sem spoiler. Aqui a gente vai conhecer a Cyrus Fane. Ela é uma jovem de 24 anos, que ela mora... Gente, lembrando que eu não sei se esses termos vão ter tradução em português, então, tipo, ela mora no... tipo, no terceiro distrito, uma coisa assim, desse reino. Tem uma rainha que é imortal. Esse terceiro distrito, ele é totalmente isolado do resto da cidade. É um lugar que tem dois sóis, que tem dois sóis no céu o tempo todo, nunca escurece, eles não sabem o que é uma lua, porque é literalmente os dois sóis no céu o tempo todo. E é muito calor, é um lugar de areia, então... é calor, é areia, é todo um caos. E esse terceiro distrito, como eu falei, ele é isolado do resto do reino, porque eu não entendi muito bem ainda a totalidade de tudo isso, mas basicamente eles são considerados seres inferiores do pessoal do outro distrito lá de onde fica a rainha. Inclusive, ao redor deles ali tem todo um muro gigantesco, enfim. Se eles são pegos fazendo alguma coisa que não devia, as consequências são muito cruéis. Se eles são pegos invadindo, tipo, o reino principal lá, as consequências também são cruéis. Então é uma coisa... é uma vida bem complicada, estão sempre com fome, eles estão sempre com sede. A água deles é os restos da água do povo lá principal. Então é uma situação muito precária mesmo. A Cyrus, então, ela viveu ali a vida toda dela, ela já viu muita gente que ela conhecia ser executada pelos guardas da rainha, inclusive a mãe dela. E então sobrou ela e o irmão mais novo dela. E a gente começa o livro com ela numa certa missão, se envolvendo ali com um guarda numa luta, numa situação, e ela acaba roubando uma parte da armadura desse guarda, porque é uma armadura de metal que valeria muito, tipo, muito mesmo se ela conseguisse derreter, enfim, tipo, era coisa dela e do irmão dela mudar de vida, poder ir pra um lugar melhor, poder pagar os estudos do irmão dela, enfim. Então ela deixou essa... eu não digo que é ganância, porque eu acho que é um certo desespero de viver nessas situações o tempo todo e ter essa situação na cara dela. Ela deixou essa esperança, talvez, de uma vida melhor falar mais alto, e ela roubou essa parte da armadura. Só que ela não pensou exatamente nas consequências disso, e as consequências foram muito severas. E então agora, depois de ela ter escapado da morte por literalmente um fio, ela se encontrou num outro lugar que ela não fazia a mínima ideia que existia, que é Ivélia, que é uma terra, basicamente tem inverno o ano inteiro, então tem gelo, tem neve, tem frio, e são coisas que ela não consegue, a cabeça dela não consegue nem imaginar, ela não consegue entender que essas coisas são reais. Enfim, esse lugar ali é a terra dos Feis, os feéricos, que pra ela e pro povo lá da onde ela veio, eles sempre foram um mito,
uma história de dormir, uma história que os pais usavam pra assustar as crianças, enfim. Só que daí ela vai descobrir que eles são reais, eles existem. Muita coisa foi inventada, mas muita coisa também é real, e ela vai se ver no meio de uma guerra centenária, mais do que centenária, sendo que ela não faz a mínima ideia de nada, porque ela não fazia a mínima ideia que esse mundo existia. Então, é mais ou menos nessa parte que eu tô, porque o jeito que ela chegou até ali é bem importante e por isso eles estão mantendo ela ali, porque ela é útil pra eles. Então, é isso. É nessa parte que eu tô. E como eu falei, eu tô gostando. Eu achei que a leitura fluiu bastante, porque eu comecei a ler bem no final do dia. Então, se eu já tô na página 138, a letra é bem pequena, tá? Eu tô gostando. Eu não tô amando ainda, mas eu tô bem interessada. Algumas coisas eu senti falta. Eu senti falta de ver um pouco mais de interação entre ela e o irmão dela, porque até agora eu só senti raiva do irmão dela. E, obviamente, ela quer voltar pro lugar de onde ela veio, porque ela quer saber como tá o irmão dela e as pessoas que ela conhecia, enfim. Só que, sei lá, eu tenho a impressão que a gente viu tão pouco dessa relação dos dois, sendo uma coisa boa, que eu fico tipo assim, ai, deixa ele lá. E é um livro grande, então eu penso que podia ter tido espaço pra isso, mas não sei, tá sendo interessante. A gente conheceu também o Kingfisher, que eu já vi gente fazendo piada desse nome, que é pra ser esse cara aqui da capa. E tipo assim, eu entendo, porque assim, Kingfisher não é legal, entendeu? Mas enfim, ele é um cara, ele é um feio, obviamente. Ele tem os seus próprios objetivos e ele tá disposto a usar ela e qualquer outro poder que tiver à disposição dele pra atingir esses objetivos, não importa o que aconteça. E até agora a gente tá entendendo também, tipo, bem pouquinho da história dele, que parece que é bem complicada também, na verdade bem pouquinho mesmo. Eu tô bem curiosa pra saber mais. Mas enfim, é basicamente isso que tá acontecendo até agora. Eu tô gostando, eu tô curiosa pra saber o que vai acontecer, como as coisas vão se desenrolar, o que ela vai descobrir, o que vai ser revelado, enfim, eu tô bem curiosa. E eu vou continuar lendo e depois eu volto. Pessoal, vim atualizar vocês de como tá indo a minha leitura de Quicksilver e eu preciso dizer que eu estou gostando muito. Eu tô indo pra... Eu tô indo pro capítulo 37, que é a página 507, e eu vou terminar hoje, tá? Falta bem pouquinho. E assim, eu falei que eu tô gostando, né? E eu tô gostando sim, tipo, eu tô muito entretida, eu me apeguei aos personagens, eu quero saber o que vai acontecer. Mas eu também preciso falar que eu achei tudo muito previsível e tudo muito mais do mesmo. Tipo, muitas coisas dessa série eu já encontrei em todas as outras que eu já li. Ao mesmo tempo que isso às vezes é um pouco cansativo, também é confortável, sabe? Tipo, estou confortável lendo esse livro. Realmente muita coisa do que aconteceu foi muito previsível, eu já tava esperando. Mas eu espero que o final me surpreenda de algum jeito, porque uns acontecimentos recentes aqui agora acabaram me surpreendendo do jeito que a autora fez. Então eu espero que ela consiga me surpreender mais ainda até o final da história. Mas, como eu falei, eu tô gostando. Eu me apeguei a esses personagens e eu quero muito saber como tudo vai acontecer. E eu tô ansiosa pro segundo livro, por enquanto, que o segundo livro saiu semana passada, né? Então, por enquanto, eu vou ler o segundo livro também. Não nesse vlog, mas no futuro. Mas é isso, vai acabar a bateria da minha câmera agora e depois eu volto com mais atualizações ou quando eu terminar, enfim. Mas eu tô gostando muito.
Yay, Quicksilver! Tenho várias opiniões, mas eu preciso dizer primeiro que eu gostei da história, tá? Eu gostei muito, como eu falei antes, eu gostei dos personagens, eu gostei da escrita da autora, é uma escrita fluida, é uma escrita envolvente, é fácil de prender o leitor e eu gostei do modo que ela construiu esses personagens. A construção de mundo eu também gostei, eu achei diferente, apesar de muitas outras coisas da história, eu achei bem repetitivas, tipo, de todas as outras histórias que a gente tem de fantasia por aí em volta hoje. Mas isso não é exatamente uma coisa ruim. É só uma coisa que, enfim, eu notei, mas eu gostei da construção desse universo. Eu achei que o universo é bem diferente, até um pouquinho complicado, eu que tenho problemas com universos. Mas eu gostei. Mas então, como eu falei antes, aqui a gente vai acompanhar a Seiris, que ela é uma humana que, por causa de um negócio que ela roubou ali, ela acaba se vendo numa situação bem ruim, no caso ela está morrendo. Ela realmente achava que ela ia morrer, só que acaba que ela acorda num lugar totalmente diferente, com seres estranhos que ela achou que não eram reais, mas enfim, ela tá no mundo dos feéricos. Ela vai descobrir que eles estão em guerra, que tem todo um rolê gigantesco acontecendo há muitos e muitos e muitos e muitos anos, por causa de muitas coisas que aconteceram que eu não sei explicar direito e que talvez seria spoiler, então, enfim. Mas ali ela vai conhecer algumas pessoas que ela vai gostar muito. Mas enfim, ali ela vai acabar descobrindo que muitas das histórias que ela já ouviu falar sobre os feéricos ou eram mentira, ou eram totalmente distorcida, e na verdade eles são um povo que tá ali, que sempre existiu e que tá sofrendo muito. O fato desses dois universos existirem é por causa do Quicksilver, que é uma coisa... Eu não sei explicar direito o que ele é um elemento. A Seiris consegue controlar, ela consegue ouvir, ela consegue se comunicar com esse elemento. Ele é um negócio senciente. E é por causa desse negócio que ela vai parar nesse outro lugar. E é por causa desse negócio que tem muita treta acontecendo ali na Terra dos Feéricos. Por causa disso e outras coisas, mas enfim. E como eu falei ali, então, ela vai se envolver ali com o Kingfisher. Gente, eu não consigo superar esse nome, juro. Teve momentos que ela chamava Fisher em certas situações e não foi legal. Eu juro, o que passou na cabeça dessa autora de dar o nome desse personagem de Kingfisher? E ela é a primeira humana a cruzar, a entrar nesse território dos féricos em mais de 1000 anos. Então, ela enfrenta algumas situações por causa disso. Também ela vai ser muito útil, como eu falei, ela vai se ver nessa situação em que ela pode ajudar a criar um certo negócio que vai ajudar essas pessoas. A Seiris é humana, né, como eu já falei, e desde o início do livro a gente vê que ela consegue sentir alguma coisa nos metais. A gente não entende o que é, ela também não entende o que é, só que quando ela vai parar na Terra dos Feéricos, a gente acaba entendendo e descobrindo o que é e por que ela é assim, e enfim. Então, por isso que ela vai se ver no meio dessa situação, dessa guerra, porque o que ela pode criar com esses poderes dela é muito importante para ajudar essas pessoas a vencer a guerra, a acabar com essa guerra que tá acontecendo há mais de 100 anos, há mais de muitos 100 anos. Só que também é bem complicado porque faz muitos e muitos e muitos e muitos anos que, tipo, alguém como ela existiu, então eles não têm nenhuma noção de por onde começar e como começar. E o Kingfisher, ele é a pessoa que acaba sendo mais adequada para guiar ela nessa situação, no que ela precisa fazer, por causa de algumas coisas ali, então eles acabam passando bastante tempo juntos. E como eu falei, ele tem objetivos próprios e ele acaba prendendo ela numa promessa que, como eu falei, tipo, ele vai fazer de tudo pra conseguir alcançar esses objetivos e, tipo, não interessa o que vai ficar no caminho dele. Só que conforme a história vai avançando, a gente vai entendendo direitinho essa promessa que ele fez, que ele prendeu ela, e a gente vai entendendo muitas outras questões da história e fica muito interessante. Fica muito interessante conforme a gente vai descobrindo junto com a Seiris e os outros personagens o que é esse elemento e para que tudo que ele pode fazer e o que a Seiris também pode fazer. Outras questões sobre essa guerra e sobre essas pessoas que estão no poder, coisas que aconteceram
muito no passado, coisas que são segredos e que estão sendo revelados agora. Então fica muito interessante acompanhar esse conflito que tá acontecendo. E no final, muita coisa começa a ir ladeira abaixo, tipo assim, muitas revelações vão acontecendo, muitas explicações vão acontecendo e muita merda também vai acontecendo, muito sofrimento também vai acontecendo, mas é muito interessante. Eu gostei muito de como a autora trabalhou esse final. Eu achei que não ficou cansativo, não ficou pesado, tipo, como alguns finais fica pesado com o tanto de informação que é jogado na nossa cara. Eu achei que foi muito bem feito. No final, esses personagens precisam passar por uns desafios bem complicados e que eu gostei muito de como aconteceu. Eu tava realmente muito entretida na história e querendo muito saber como tudo ia acontecer. E eu gostei muito de como acabou. Apesar de, como eu falei, eu achei que muita coisa é, tipo assim, muito parecido com a Kotar. E, tipo, tudo bem, como eu falei, isso não é exatamente uma crítica, mas eu acho que muitas coisas ficaram parecidas mesmo e eu gostaria que talvez tivessem sido feitas um pouquinho diferente. Acabou que eu quero ler sim a continuação, inclusive eu estou com raiva de mim mesma porque eu quero ler logo a continuação, mas eu me recuso a comprar porque deve estar muito caro. Passando aqui bem rapidinho pra falar algumas coisas que eu esqueci de falar quando eu tava finalizando o vlog. Primeiro, gente, eu comprei a continuação! E eu tô muito empolgada pra ler, eu quero ler logo, mas eu não sei se eu vou gravar vlog de leitura desse segundo livro. Se vocês quiserem, deixem nos comentários, mas senão eu não vou gravar não, tá? Se eu não estou maluca, eu dei 4 estrelas e isso foi porque eu senti falta no final de algumas explicações. Eu achei que algumas coisas no final foram um pouco apressadas demais e eu queria ter entendido melhor o que estava acontecendo, o que as pessoas estavam sentindo sobre o que aconteceu, o que a própria... Como é que é o nome dela? O que a própria protagonista estava sentindo sobre o que aconteceu. E eu senti falta de algumas outras coisas, tipo, um outro personagem. É um personagem que eu tinha me apegado muito, simplesmente não apareceu, eu não entendi, porque, enfim, eu senti falta de algumas coisas e por isso eu dei 4 estrelas. Então eu tô muito empolgada pro segundo livro, vamos ver como vai ser, e era só isso mesmo. Eu gostei muito da Ceres, ela é uma personagem muito forte, determinada, ela é inteligente, ela sabe se defender, ela consegue pensar ligeiro nas situações e tomar uma decisão, sabe? Enfim, eu gostei muito da Ceres. Eu também gostei muito dos outros personagens que a gente conhece aqui. Eu quero muito saber o que vai acontecer com eles nos próximos livros também. Então eu acho que isso é uma boa. A única coisa que eu não gostei de verdade foi o nome do personagem, que é Kingfisher. Tipo assim, eu realmente não gostei. Eu dei 4 estrelas pra Quicksilver. Eu tô feliz que eu fiz essa leitura, principalmente porque eu cumpri mais uma leitura que eu coloquei na minha TBR de novembro, então, yay. Mas é isso, lembrando que Quicksilver já lançou em português, tá? Foi lançado pela Roku, se eu não me engano, então, yay. Eu vou deixar o link pra comprar aqui na descrição do vídeo, se vocês se interessarem e quiserem ler, comprem pelo meu link, por favor, que vocês me ajudam aqui sem pagar nada mais por isso. Deixem nos comentários se vocês já leram Quicksilver, se vocês querem ler, ou se vocês não querem ler e por quê. Eu gosto muito de saber a opinião de vocês. Lembrem de deixarem o gostei aqui nesse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, e eu vejo vocês no próximo vídeo então. Tchau!